Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, né? Agradeço a todos. E o comentário de sábado, né? Também sobre o comentário de sábado, agradeço, né, a todos, né? E que eu faça tenha um bom trabalho, né, no comentário de sábado. E também peço, né, para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo todos os flagelos, destruidores de Deus, nesse momento de transição planetária, ou no finalzinho de transição planetária. E também peço, né, a paz, né, entre a Rússia e a Ucrânia, a paz entre Israel, né, e Palestina, lá com Hamas. Peço paz para o Brasil também, paz para todos os países do planeta Terra de prova e expiação, né? E peço muito amor, né, no coração de cada um, que a gente coloque esse amor em movimento, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciados os nossos trabalhos de comentário de sábados, né, dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu vou fazer um convite, né, para a irmã e irmão, que a partir do dia 25 de janeiro vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. Né, o filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas aos cinemas, então eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. O irmão ou a irmã que não tenha cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema. Ou senão os shoppings, né? Nos shoppings geralmente tem cinemas. Então, procure saber se sua cidade tem shopping, né? E se tem cinema dentro dele. Então, vá ao cinema. A narrativa desse filme, né, o Nosso Lar 2, ele fala do mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. A narrativa, né, do contexto desse filme não é do nosso livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O tema de hoje, né, é sobre natimorto, né? Então vamos entender um pouquinho sobre o natimorto, né? Tem assim algumas variações do que seja o natimorto, né? Ele é um aborto espontâneo, né? Agora, por que se chega a levar esse aborto espontâneo? É aí que é o problema, né? Tem assim várias situações, vou citar algumas delas, né? A primeira é a mãe que teve o natimorto, ela deve ter praticado alguns abortos, né, em encarnações passadas, e nessa encarnação ela teve natimorto, né? E aí, quanto mais sofrimento tem ali a família, a mãe, o pai, né, os avós, os tios, primos, né, os amigos, as pessoas mais íntimas a ela, ao casal ou a mãe, sente esse sofrimento porque estava envolvido também com aborto em encarnações passadas. Outro fato também de natimorto é quando se pratica a eutanásia, né? Então o que acontece? O espírito ele tem uma data de nascimento. Tem quem pode dar moratória ou não a esse espírito fora da data de nascimento,
né, trazer esse espírito, né, dar uma data a mais ou dar uma data a menos, para esse espírito é Deus, né, e mais ninguém, né? Então, um espírito que não cuida do seu corpo e de sua alma, né, ele vai vir, ele tem um exemplo, um espírito que vivia até 80 anos, porém esse espírito ele não deu valor à sua encarnação. O que vai acontecer com esse espírito? Que ele não está valorizando a sua encarnação. Então ele vai chegar 40 anos, convidado para se retirar do planeta e para o mundo espiritual, né? Agora, se ele valorizou bastante a sua encarnação, ele vai ganhar moratória. Então a moratória vai ser de 5, 10 anos, né? Vai depender muito. O exemplo aí é do médium Divaldo. Ele já teve várias moratórias. Está com 96 anos. Então, é nesse contexto. Aí o que acontece com a eutanásia, né? A eutanásia, ela é um ente querido, né? Tá lá acamado, né? De forma vegetativa. Aí os médicos colocam para ele, porque a visão dos médicos nesse contexto é uma visão materialista, não é uma visão espiritual. Então ele está vendo só o sofrimento naquele momento do espírito, né? E aí o que vai acontecer? Esse espírito ele ainda precisa passar por isso, ficar mais tempo, né? E aí quando tem a eutanásia, esse tempo que ele precisa, ele vai ser resgatado na próxima encarnação. Então, se é poucos dias, o espírito vai ficar no ventre da mãe, vai ter um aborto espontâneo, né? E aí acontece isso, né? Então tem vários tipos de eutanásia. Agora tem eutanásia no Canadá, que é eutanásia para moradores de rua, né? Aqueles que estão passando necessidade lá, assinam um documento, pronto. Então isso aí é um atraso tremendo, né? Então aborto e eutanásia atrasa o espírito do filho e o espírito dos pais, daqueles que estão recomendando a fazer isso. Os profissionais também. Tem outro detalhe também. Quem pratica o aborto, né, a eutanásia, eles vão, todos que estão ali participando vão ter resgate. Então o médico tem, a enfermeira tem, os assistentes, todos têm, que têm relação com o aborto, aqueles que vendem remédio por aí, né, para as pessoas, para abortar, entendeu? Aqueles que fazem indicação, não, fulana, faz isso mesmo, vai naquela também está envolvido. E aí pode passar por natimorto, né? E aí o natimorto, ele nem sempre o espírito sabe que vai passar por aquilo, né? Porque o espírito que necessita, né, que é aquele que foi praticado a eutanásia, o espírito que está ali para mães ser abortadas, né? Tudo tem um contexto. Para mãe que fizeram aborto no passado. E tem aquele espírito também que acontece, isso é muito raro de acontecer, são que eles não querem mais encarnar. Ele resolveu, achou que aquela família não é ideal para ele, né? E ele não quer mais encarnar. Então, naquele momento acontece isso. Ou se não, que é muito raro acontecer isso, aconteceu com o espírito Chico Xavier, do médico Chico Xavier. Observaram que aquele corpo que ele estava não era suficiente para ele desenvolver a sua mediunidade, porque a mediunidade dele era muito avançada, né? Então ele teve que passar por natimorto, morreu,
e aí procurar outro corpo para ele fazer a encarnação, né? Então isso acontece também. Então às vezes isso é muito raro, né? Do espírito, ele faz o planejamento dele, mas só que o corpo para ele não é o suficiente. Então um espírito com uma elevada mediunidade, como o Chico Xavier, como o espírito Chico Xavier, então aquele corpo não era suficiente para ele. Então aí ele teve que morrer, passando por nasce morto, e depois ele deram outro corpo para ele nascer normalmente, né? Então o nasce morto é nesse contexto, né? É nesse contexto que se é colocado, né? Então, por um lado, quando uma mãe passa por nasce morto, né? Para ela é uma vitória, porque ela já resgatou aquilo que ela tinha que resgatar. Então ela tem que botar na cabeça dela que aquilo não é um sofrimento para ela, né? Ela está resgatando um erro que ela tinha do passado, e esse erro já acabou. Agora, como eu citei o exemplo do nasce morto de eutanásia, do espírito, que é muito raro acontecer, né, não ter o corpo suficiente para ele encarnar, a mãe e o pai estão relacionados com isso, relacionados de erros do passado. Então, o Deus, ele não faz isso para quem não precisa passar por aquilo, né? E até mesmo de um espírito não querer mais encarnar, né? Esse espírito não querendo mais encarnar, ele vai levar sofrimento para essa mãe, para esse pai, que planejaram esse filho, os avós, entendeu? Tem alguma coisa relacionada com essa família que esse espírito ele não quis mais encarnar, né? Então é retirado nesse contexto o espírito para não encarnar. Então a mãe, principalmente a mãe, né? Ela tem que entender isso. Quando se passar por um nasce morto, que é um aborto espontâneo, ela tem que procurar não ficar triste com isso. Por quê? Porque ela está resgatando, né? O que ela devia, ela não deve mais, né? Ela pode até ter outros abortos, né, espontâneo, né, porque o débito dela é grande, né? Eu estou falando que tem pessoas que têm aborto e tem engravida rapidamente, porque essa pessoa já liquidou essa dívida. Então ela não tem que mais passar por isso, né? Então é nesse contexto que é colocado. Eu não tenho mais nada de falar sobre o nasce morto. Eu vou só antecipar um pouco do tema do próximo sábado, né? Comentário. Vai ser sobre os vícios, né? Assim, o que acontece? Qual o maior problema do espírito humano? São os vícios, né? Eles têm os vícios pela sua baixa moralidade. Muito bem. O que acontece? Os vícios, nenhum vício, principalmente agora no final da transição planetária, ele é criado nessa encarnação. Não é. Então ele vem das outras encarnações, ele vai diminuindo com o tempo, né? E os vícios, quer ver, só para o que eu quero colocar aqui, os vícios, seja ele de drogas, de álcool, de alimentação, de sexo, entendeu? Seja ele qual for, sempre o pai e a mãe, né, aqueles que sofrem mais, aqueles que estão, os avós, os tios estão mais, os irmãos estão mais ligados com esse viciado ou essa viciada, eles têm relação em vidas passadas.
né, com esse viciado, né, deles terem provocado algum vício neles, estão aqui sofrendo por causa disso, ou outra relação. Então vou citar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que é viciada em drogas ou em bebidas, então tem um casal, né, tem um filho, então vai educar o filho da sua forma, e esse filho depois se apresenta nos vícios, né? Esses pais podem ter viciado esses filhos em encarnações passadas, né? Então hoje ele vem para entender esse sofrimento, né? E outro fato também, quando a questão de alimentação também, né? Tem alguma coisa a ver também com esses pais, né? Que só botava comida gordurosa para as pessoas, né? Ou alguma coisa tem a ver, né? O sexo. Geralmente, uma filha e um filho viciado em sexo tem a ver com questões passadas. Eu vou citar dois exemplos aqui, né? Uma que é da mãe do André Luiz, né? E a outra que é do pai do Divaldo com a irmã dele, do médico Divaldo Franco. A mãe do André Luiz fala para o André Luiz que encarnar com o pai, né? E as amantes do pai dela seriam as filhas deles. Aí o André Luiz fala: mãe, você vai encarnar com ele e tal. Mas por que ele vai ter essa encarnação? As filhas seriam viciadas em sexo. Viciadas em sexo por causa de quê? Por causa que quando o pai do André Luiz teve esses espíritos como amante, que eram ser filhos deles, ele viciou elas no sexo. Então ele vai ter que resgatar esse erro dela, né? Do pai do médium Divaldo Franco, já aconteceu assim, diferente. Ele com vários filhos nessa encarnação, e tinha uma filha que eles não se davam bem, de jeito nenhum, não se davam bem, só viam brigando, ninguém encostava um no outro. E Divaldo depois soube que nenhuma encarnação passada eles tiveram um relacionamento amoroso, e desse relacionamento trouxe mágoas, né? Então por isso que eles tiveram que estar juntos no mesmo grupo familiar. Para quê? Para que eles resolvessem essa convergência. Então, nada é trazido de uma encarnação. Ninguém traz nada, principalmente nessa transição planetária. Ninguém chega a fantasiar, né, sobre isso. Então, qual é a melhor forma de defesa que os pais têm que ter, né? Porque assim, eu não tenho uma bola de cristal para saber que meu filho é viciado, né? Mas a melhor forma que nós temos que fazer, independente de qualquer coisa, é fortalecer a espiritualidade, né? Porque eu fortalecendo a espiritualidade no meu lar, com a minha família, quando essa minha família se apresentar na sua vida externa, na sociedade, ela está mais protegida em relação à sua baixa moral, né? Então, o que os pais têm que fazer? Os pais têm que trabalhar a espiritualidade através das preces, né? Meditação, né? Dialogar isso dentro do ventre, né? Com o feto, né? Na vida externa, com ele, ensinar a fazer prece, cortar hábitos errados, né? Então, as pessoas educam os seus filhos com os mesmos hábitos errados. Fumam,
come carne, né? Não, utiliza termos obscenos, gritam, ele vai absorver isso, né? E por aí vai. Então, se essas pessoas cortarem esses hábitos errados, para elas já é uma grande ajuda. O outro fato é fazer atividade física, atividade de respiração, porque vai ativar o chakra básico, né? Fazer uma alimentação sempre saudável, praticar caridades, benevolência. Então, levando o filho na prática das caridades, da benevolência, né? Trabalhando mesmo a espiritualidade. Então, desde criança ele vai fazendo isso, né? Fazendo o culto do lar. Quanto mais vezes puder fazer o culto do lar, no lar, na semana, é melhor, né? Porque o culto do lar, ele vai atrair espíritos evoluídos para o lar. Esses espíritos evoluídos vão deixar vibrações positivas. Então, para eu manter essas vibrações, eu tenho que trabalhar a minha espiritualidade. E são essas vibrações que eu estou trazendo para dentro do lar que vai me dar proteção também para essa minha família, né? E aí, que é onde vai despertar, onde está despertando aqui a inteligência espiritual, né? Eu estou me desprendendo da inteligência material. Outro fato é estudar o Evangelho e praticar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Estudar a doutrina, né? A doutrina espírita trazida por Allan Kardec, né? Então, esse conjunto, né, de práticas das virtudes na espiritualidade vai trazer proteção desse espírito que era viciado, né, em outras encarnações, bloquear esse vício dele, porque ele está tendo moral elevada para resolver isso. Agora, o filho que não é trabalhado a espiritualidade, só é trabalhado o quê? A inteligência material, ele vai ser uma presa fácil para as sombras, né? Aí me pergunta, mas eu não sabia disso. Não, agora está sabendo. Se tem um filho menor, uma filha adolescente, procure trabalhar mais a espiritualidade, né? Porque talvez trabalhando essa espiritualidade, esse filho que já entrou nas drogas, um outro vício qualquer, seja mais fácil dele retornar. Agora, aquele menor, a pessoa tem que trabalhar isso. Já foi um erro maior, então trabalha no menor. A espiritualidade. Agora, a espiritualidade tem que ser uma coisa séria, não pode ser de brincadeira, eu não posso ficar fantasiando e ficar preso ao materialismo. Não dá para me fazer essas duas coisas. Eu não posso servir nem a Deus e nem a mamão ao mesmo tempo, né? Então, é nesse contexto que os pais têm que trabalhar os filhos. Então, a proteção, né, ela fica muito grande. E, ao mesmo tempo, quando a gente começa a praticar mais, por isso que a espiritualidade, por isso que o médium Chico Xavier colocava assim: uma prece de uma mãe desesperada, né, arromba as portas do céu. Então, o que ele quer dizer com isso? Uma mãe, ela tem uma ligação muito grande com o filho, né? E essa ligação, ela está desesperada, né? Ela está começando a praticar a prece, a praticar a espiritualidade. Então, ela vai botar a sua fé ali verdadeira nessa prece. Essa prece, e como que, para exemplificar como que funciona a prece vai para o universo e Deus pega essa prece e devolve essas informações. E como que é feito uma prece? A gente vai trabalhar para fazer a prece, pedir
E como que eles fazem a conexão dessa prece no universo? Então, a médium, Dona Ivone do Amaral, ela ficou 30 anos para escrever o livro sobre os Seis Sedas. E quem era o mentor dela foi o espírito espiritual dela, desse livro, foi o espírito Bezerra de Menezes. Então ela revelou que no mundo espiritual tem um aparelho de televisão, e esse aparelho de televisão capta as preces, e essas preces são levadas para quem está precisando. Então, uma mãe desesperada, né, fazendo prece com fé, ela arromba a porta dos céus, né, nesse contexto, dessa forma. E aí ela vai levar essa informação, esse pedido dela, para um anjo, né, para um espírito muito evoluído que vai se preocupar com a causa desse viciado. E aí vai ter um trabalho. Por isso que o médium Chico Xavier falava que uma prece de uma mãe desesperada arromba as portas do céu, nesse contexto, né? Então, nesse contexto, essa prece vai ser agora. Tudo também tem um limite, né? Nem todas vão ser recebidas, porque quanto mais preso a gente está ao materialismo, mais dificuldade de feedback aqui de resposta, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que trabalhar. Então, essa informação que eu passo, né, adiantada no próximo comentário, né? E eu não tenho mais nada para falar, passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.